Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para almofada em crochê. Gente, olha que linda ficou essa capa para almofada. É uma peça super linda, é uma peça fácil de fazer e que dá todo um charme, gente. Olha que lindeza. Essa capa para almofada eu fiz assim, dupla face. Então, aqui desse lado, gente, eu fiz esses tons aqui em degradê. Utilizei o barbante número 6 na cor rosa bebê, o barbante número 6 na cor rosa médio e o barbante número 6 na cor cru. Desse lado, eu utilizei essa sequência de cores e desse outro lado aqui, gente, ó, eu fiz a minha capa para almofada toda com uma única cor. Então, desse lado aqui, eu poderia também ter utilizado as mesmas cores que eu utilizei desse lado, ou uma sequência de cores diferente. Aqui, gente, ó, eu fiz com esse cordão de correntinhas, e aqui, para fazer um lacinho, gente. Olha que lindo fica aqui o lacinho, dá todo um charme na peça também. Eu deixei o lacinho para esse lado, mas também pode utilizar o lacinho para esse outro lado aqui também, gente. Olha que linda fica essa capa para almofada. Então, gente, para fazer essa capa para almofada, eu utilizei um total de 480 gramas de barbante. Ficou com a medida de 43 por 43. Mas vocês podem fazer a sua peça maior ou menor também, e aqui na videoaula eu vou ensinar todos os detalhes para vocês. 43 centímetros, já contando aqui com o bico de acabamento, gente, sem contar com o bico de acabamento, só a base aqui da nossa capa para almofada ficou com 40 por 40. Então, essa é a videoaula de hoje, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Vou iniciar aqui a minha peça trabalhando com o barbante número 6, na cor rosa bebê. Vou utilizar a agulha para crochê 3,5 milímetros. Vocês podem utilizar a marca de barbante que você tiver disponível aí no seu ateliê, ou a marca de barbante de sua preferência. Aqui, gente, eu vou iniciar, ó, trabalhando um círculo mágico, dessa forma. Ó, vou vir aqui, vou puxar esse fio e vou fazer uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Se você não quiser iniciar trabalhando com círculo mágico, pode iniciar com um cordão de 5 correntes, prende com um ponto baixíssimo e começa a fazer aqui as correntinhas para dar altura de um ponto alto, ó. Então, eu fiz aqui essa laçadinha, que já será a minha primeira correntinha, e vou trabalhar mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto. Ficou um total de 3 correntes. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Formou aqui um grupinho com 3 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. 1, 2 correntes. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e aqui eu vou trabalhar mais um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio e novamente eu vou trabalhar aqui um grupinho com 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio no mesmo espaço, novamente vou trabalhar aqui mais um grupinho com 3 pontos altos. Agora, gente, ó, ficou um total de 1, 2, 3, 4 grupinhos com 3 pontos altos, ó, dessa forma. Vou vir aqui, vou pegar esse fio aqui, gente, ó, e vou puxar esse fio para fechar esse círculo mágico, ó. Então, eu vou puxar aqui bem esse fio
e ficou assim. Agora, para concluir essa volta, gente, ó, ficou aqui um total de 4 grupinhos de 3 pontos altos com 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou laçar o meu fio. Vou vir aqui, gente, ó, onde eu iniciei, tem 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, lacei aqui o meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha, ó, e vou puxar fazendo aqui essa laçadinha. Ficou 3 laçadinhas na minha agulha, ó. Vou puxar aqui o meu fio e fechar todas essas laçadinhas de uma única vez. Então, eu fiz aqui meio ponto alto, ó. Vou trabalhar aqui novamente. Então, eu laço o meu fio, venho aqui sobre essa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Ficou 3 laçadinhas na agulha, puxo todas as laçadinhas de uma vez. Então, gente, formou aqui esse square. Agora, eu vou vir aqui nesse mesmo espaço, ó, e vou trabalhar aqui um ponto baixo e uma correntinha que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e aqui eu trabalho mais 2 pontos altos para formar um grupinho de 3 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Uma corrente de separação, laço meu fio, vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos, ó. 2, 3 pontos altos. 2 correntes agora, laço meu fio, no mesmo intervalo, eu vou trabalhar mais um grupinho com 3 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui, gente, ó, então aqui formou um leque, ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz o leque, agora eu faço uma correntinha apenas. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo aqui de 2 correntes e vou trabalhar um leque novamente, ó. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos novamente. Uma corrente e aqui sobre esse intervalo de 2 correntes, eu vou repetir aqui um leque. 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, gente, ó, concluí aqui, fiz mais um leque. Aqui vai ficar um total de 4 leques. Então, ó, 1, 2, 3. E aqui eu vou concluir esse leque que eu iniciei. Então, aqui, quando eu iniciei nesse intervalinho aqui, gente, eu fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar nesse mesmo intervalo aqui, ó, mais 3 pontos altos para concluir aqui esse leque, ó. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, aqui ficou um grupinho de 3 pontos altos e aqui outro grupinho com 3 pontos altos no mesmo espaço. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui, gente, nessa correntinha que eu fiz aqui, ó, para dar a altura de um ponto alto, eu trabalhei um ponto baixo e uma corrente. Sobre essa correntinha aqui, ó, eu vou puxar aqui o fio fazendo uma laçadinha, ó. Sobre essa correntinha, ficou 3 laçadinhas na agulha, fecho todas essas laçadinhas de uma vez. Trabalhei meio ponto alto. Trabalhando assim, gente, ó, sempre vai iniciar a próxima volta e vai estar aqui, ó, bem centralizado no meio aqui do leque, gente. E o acabamento fica perfeito, ó, dessa forma. Para iniciar a próxima volta, então aqui, gente, ó, ficou 4 leques e entre um leque e outro, uma correntinha apenas.
A gente só trabalha as duas correntes aqui, ó, quando tem o leque, gente. Então, agora, para iniciar a próxima volta, eu vou vir aqui nesse mesmo espaço, ó, trabalho um ponto baixo e uma corrente. Laço meu fio nesse mesmo espaço, e 2 pontos altos. Ficou um total de 3 pontos, contando aqui com o ponto baixo e a corrente que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Trabalho uma correntinha de separação, laço meu fio aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar agora um grupinho com 3 pontos altos. Então, aqui eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos. Fiz 2 e 3 pontos. Uma correntinha, laço meu fio. Chegando aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu trabalho 3 pontos altos, ó, 2 e 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio no mesmo espaço e trabalho mais 3 pontos altos. Então, sempre que tem o leque, a gente vai trabalhar leque sobre leque, ó, dessa forma. Uma corrente, laço meu fio, nesse intervalo de uma corrente, 3 pontos altos agora. Então, sempre que tem um intervalo de uma correntinha, a gente trabalha apenas um grupinho com 3 pontos altos. Uma corrente, e quando tem um intervalo de 2 correntes do leque, a gente trabalha leque sobre leque. 3 pontos altos. 2 correntes e mais 3 pontos altos, dessa forma. Uma corrente e vou seguir trabalhando essa repetição agora, gente, ó, dando a volta aqui em toda a peça. Leque sobre leque e no intervalo de uma corrente, grupinho com 3 pontos altos. Então, gente, ó, fiz aqui leque sobre leque e nos intervalos de uma corrente, grupinhos com 3 pontos. Agora, a gente vai concluir aqui esse leque. Gente, então, a cada volta que eu faço, eu venho aqui sobre o leque, ó, e puxo um pouquinho aqui para deixar sempre a minha peça bem retinha, bem certinha. Quando tá trabalhando assim com peça quadrada ou com peça retangular, a cada volta vem aqui e puxa um pouquinho. Não é repuxar a peça, gente, é só puxar aqui um pouquinho, ó, para ir arrumando o square e ele vai sempre ficando bem certinho. Então, agora, chegando aqui no final, ó, no mesmo intervalo onde eu iniciei trabalhando com 3 pontos, vou vir aqui e trabalho um grupinho com 3 pontos altos novamente, ó. Trabalhei o grupinho com 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar meio ponto alto. Então, eu vou vir nessa correntinha aqui, ó. E sobre essa correntinha, eu vou trabalhar meio ponto alto. Fica 3 laçadas na agulha, ó. Puxo e fecho todas as laçadinhas de uma vez. Então, concluí aqui, gente, a volta de número 3. Ficou um total de 4 leques e 4 grupinhos de 3 pontos altos. Porque entre um leque e outro formou um grupinho de 3 pontos. Na próxima carreira, ó, entre um leque e outro vai ter 2 grupinhos de 3 pontos. Porque cada correntinha dessa a gente trabalha um grupinho com 3 pontos altos. Então, em toda a base vai continuar tendo os 4 leque. A diferença é que vai aumentar a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Então, aqui eu vou cortar esse barbante, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor rosa médio. Bom, gente, agora eu vou trabalhar com o barbante na cor rosa médio. Ó, peguei aqui o barbante na cor rosa médio. Gente, então, vocês podem utilizar todo o barbante que você tiver aberto aí no seu ateliê e fazer peças lindas. Dá para fazer essa peça utilizando sobrinhas de barbante também. Então, aqui, peguei o barbante na cor rosa médio. Agora, para iniciar a próxima volta, gente, a gente pode iniciar a próxima volta, ó,
trabalhando aqui dessa forma, puxando aqui uma laçadinha, ó, dessa forma, e trabalhando aqui correntinhas. Ou também, gente, a gente pode trabalhar dessa outra forma aqui que eu vou ensinar para vocês. Vem aqui, ó, faz uma laçadinha. Agora, pode iniciar em qualquer um dos lados. Pode iniciar aqui onde a gente cortou o fio para facilitar a hora do arremate, ou em qualquer um desses lados, em qualquer um desses leques, gente. Então, eu vou iniciar bem aqui, ó. Vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha, que vai dar altura de um ponto alto. Eu vou trabalhar apenas uma corrente, mas você pode trabalhar com duas correntinhas também. Esse fio aqui, gente, ó, eu já vou pegar esse fio aqui e já trago aqui para esse lado, para esse fio e ficar aqui por entre os pontos. Então, ó, fiz um ponto baixo, uma corrente, laço meu fio, venho no mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Esse ponto baixo e a corrente serviram para dar altura de um ponto alto. Eu vou pegar esse fio, ó, vou puxar aqui um pouquinho, gente, e fica assim. Depois a gente faz o arremate desse fio também. Fiz aqui um grupinho com 3 pontos, uma corrente, laço meu fio, venho aqui, ó, nesse intervalo de uma corrente, e aqui eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos. Então, gente, é bem fácil fazer a troca de cores. Uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, eu trabalho aqui novamente um grupinho com 3 pontos altos. Então, a gente vai seguir trabalhando os grupinhos com 3 pontos altos com uma corrente de separação. Chegando aqui, ó, no intervalo de 2 correntes do leque, eu vou trabalhar leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo espacinho aqui de 2 correntinhas. 2 e 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Agora, gente, eu vou seguir trabalhando essa repetição, dando a volta aqui em toda a peça. Quando chegar no leque, eu trabalho leque sobre leque. Quando chegar aqui no final, eu vou completar aqui, gente, esse leque, ó. Então, eu vou trabalhar essa sequência aqui, dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, eu vou trabalhar mais um grupinho com 3 pontos altos para completar aqui esse leque. Então, gente, ó, concluí aqui toda a volta. Concluí essa volta, agora eu vou vir aqui, ó, e dou uma arrumadinha na minha peça. Sempre que terminar uma volta, gente, vem aqui, ó, no leque e puxa aqui um pouquinho. Não é puxar muito para não repuxar a sua peça, gente. É só um pouquinho para sempre ficar bem retinho aqui esse square. Então, chegando aqui no final, eu vou trabalhar mais um grupinho de 3 pontos altos sobre esse leque para concluir aqui, ó, o leque que a gente iniciou nessa volta. Então, aqui eu trabalho um grupinho com 3 pontos altos. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, nessa correntinha, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir sobre essa correntinha aqui, que eu fiz, e aqui, gente, eu trabalho meio ponto alto. Ficou 3 laçadinhas, eu fecho todas essas laçadinhas de uma vez, ó. Então, aqui formou mais um leque. Vou vir nesse espacinho aqui, um ponto baixo, uma corrente. No mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Então, aqui, novamente, formou um grupinho com 3 pontos altos, ó. Uma corrente, no próximo intervalo de uma correntinha, um grupinho com 3 pontos altos. Então, essa será a sequência, gente, ó. Eu vou trabalhar essa volta aqui seguindo a mesma repetição da carreira anterior. Então, aqui eu iniciei o leque, quando concluí aqui essa volta,
eu vou concluir aqui esse leque aqui, quando chegar no final, exatamente igual a gente fez nas carreiras anteriores. Então, vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a peça. Quando eu concluir essa volta aqui, gente, essa volta é a volta de número, ó, fiz 1, 2, 3, 4, é a volta de número 5. Vou concluir essa volta de número 5 com o barbante na cor rosa médio, vou cortar o barbante, porque eu vou iniciar a próxima volta com o barbante na cor cru. Então, se você não quer trabalhar essa sequência de cores, está trabalhando a sua peça toda com uma única cor, não precisa cortar o barbante, vai seguir trabalhando essa sequência que eu passei para vocês. Então, eu vou concluir aqui toda a volta, gente, ó, de número 5 e volto para a gente dar sequência. Concluí aqui, gente, ó, toda a volta de número 5. Chegando aqui no final, ó, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui sobre essa correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto, meio ponto alto, ó. Ficou 3 laçadinhas na agulha, eu vou puxar aqui e fecho as 3 laçadinhas de uma única vez. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Cortei aqui o barbante, gente, ó, porque agora eu vou trabalhar com o barbante na cor cru. Então, peguei aqui o meu barbante na cor cru. Vocês podem trabalhar com outras cores de barbante também, gente, ó. E sempre que terminar uma volta, vem aqui e dá uma arrumadinha pra ficar sempre certinho o square. Vai ficando bem certinho, gente, ó, não ficar torto. Então, agora, para iniciar a próxima volta, eu vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha. Então, pode iniciar aqui, onde a gente cortou o fio, ou em qualquer um desses lados. Eu vou iniciar novamente aqui, gente, ó, desse lado. Então, eu venho aqui, prendo com um ponto baixo, uma corrente que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente e vamos seguir trabalhando aqui a mesma sequência que a gente estava trabalhando nas carreiras anteriores. Grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha e leque sobre leque. Então, é a mesma sequência. A diferença, gente, é que eu estou trabalhando aqui, ó, a troca de cores. Estou trabalhando com 3 cores de barbante. Você pode trabalhar cada volta com uma cor, pode trabalhar 5 voltas com cada cor, vai de acordo aí com a sua preferência. Pode trabalhar toda com uma única cor. Então, fica super linda, gente, essa peça. E é um modelo fácil, rápido de fazer e que fica muito lindo. Então, aqui, iniciei essa volta com o barbante na cor cru. Vou trabalhar 2 voltas com o barbante na cor cru. Quando eu concluir, gente, essas 2 voltas com o barbante na cor cru, eu vou trabalhar mais 2 voltas com o barbante na cor rosa bebê. Depois, 2 voltas com o barbante na cor rosa médio. E assim, eu vou seguir essa sequência. Então, eu vou seguir essa sequência trabalhando agora. A cada 2 voltas, eu troco a cor do barbante. Então, ó, aqui no início, eu fiz 3 voltas com o barbante na cor rosa bebê. Mas as demais voltas, eu vou trabalhar 2 voltas com o barbante. Ó, trabalhei, na verdade, né? Aqui, 2 voltas com o barbante na cor rosa médio. Aí, aqui eu vou trabalhar 2 voltas com o barbante na cor cru. E depois, eu volto a trabalhar com o barbante na cor rosa bebê. Então, vou trabalhar 2 voltas com o barbante na cor rosa bebê, depois 2 voltas com o barbante na cor rosa médio e assim por diante. Eu vou trabalhar essa sequência, gente, até ter um total de 16 voltas. Então, aqui, ó, eu estou trabalhando a volta de número 6. Vou concluir a volta de número 6 e vou trabalhar mais 10 voltas seguindo essa mesma sequência. Leque sobre leque e para os intervalos de uma corrente, grupinhos com 3 pontos altos. Para o tamanho que eu mostrei para vocês no início do vídeo, gente, para ficar com 40 centímetros, 40 por 40, sem contar com o bico de acabamento, eu preciso fazer um total de 16 voltas.
Uma dica para você conseguir fazer a sua peça aí em outros tamanhos por medida. Aqui, gente, ó, eu medi a altura do meu ponto alto. Eu sei que o meu ponto alto tem aproximadamente 1,5 centímetro de altura. Então, a minha peça aqui com 16 carreiras vai ficar com um total de 40 centímetros. 40 por 40, porque aqui a gente está trabalhando um quadrado. Então, eu sei que se eu aumentar mais uma volta, se ficar com 17 voltas, na minha tensão de pontos, a minha capa para almofada vai ficar com 43 por 43. Então, a cada uma volta que eu aumento na minha peça, vai aumentar 1,5 centímetro para cada lado. Então, 1,5 centímetro para esse lado e 1,5 centímetro para esse lado, dá 3 centímetros. E assim por diante. Então, a cada volta que eu fizer, vai aumentar 3 centímetros, porque é 1,5 para cada lado. Então, quando medir assim, ó, vai ter 3 centímetros a mais a cada volta que eu fizer. Então, vocês querem fazer sua peça por medida, sempre vá medindo aí, ó, quanto em centímetro fica cada volta, porque assim você vai saber quantas voltas precisa fazer para a medida, né, que a sua cliente pedir ou para a medida que você quer fazer a sua peça. Vou seguir essa sequência até ter um total de 16 voltas, trabalhando 2 carreiras com cada cor, apenas as 3 primeiras voltas eu trabalhei com a mesma cor e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, concluí aqui todas as voltas. A minha peça está ficando assim. Gente, com a dica que eu passei aqui para vocês no vídeo, fica bem certinho o square, fica bem retinho aqui, ó, não fica torto. Então, sempre, a cada carreira, vem aqui onde tem o leque, ó, e puxa um pouquinho. Não é repuxar a peça, gente, é só para arrumar a peça, ó, e ficar bem certinha. Então, aqui, eu fiz a sequência de cores que eu passei para vocês. Fiz aqui as 3 carreiras com barbante na cor rosa bebê, 2 carreiras com barbante na cor rosa médio, 2 carreiras com barbante na cor cru. Aí, depois que eu concluí as 2 carreiras com barbante na cor cru, eu voltei trabalhando essa sequência aqui, gente, ó. Então, 2 carreiras com rosa bebê, 2 carreiras com rosa médio, 2 carreiras com barbante cru e segui essa sequência. A última carreira, gente, ó, eu fiz com barbante na cor rosa médio, porque na sequência, depois do rosa bebê, seria o rosa médio. Como eu fiz aqui um total de 16 voltas, então ficou apenas uma volta com o rosa médio, porque a próxima volta que eu vou trabalhar com o barbante rosa médio, já vai ser fazendo o bico de acabamento. Então, quer fazer a sua capa para almofada maior? Pode seguir essa sequência trabalhando por mais voltas. Pode trabalhar a quantidade de voltas que você achar necessário para fazer a sua peça. Aqui, gente, com 16 voltas, ficou com a medida aqui de 40 por 40 na minha tensão de pontos. Pode ser que a sua peça fique maior ou menor, vai variar de acordo com a sua tensão de pontos também. Quer fazer a peça menor, você pode trabalhar menos voltas. E aqui, gente, ó, fica bem certinha a peça, não fica embabadada, não fica repuxada. Estou trabalhando com agulha 3,5 milímetros. Se o seu ponto for um ponto muito apertado, pode trabalhar com agulha 4 milímetros. Se o seu ponto for um ponto mais largo, pode trabalhar com agulha 3 milímetros para regular a tensão do ponto. Então, é bem fácil, gente. É muito fácil de fazer, é uma peça que a gente faz bem rapidinho e fica muito linda. Concluí aqui as 16 voltas, seguindo essa sequência aqui em degradê. Quando eu concluí aqui essas 16 voltas, eu fiz também, gente, aqui, ó, mais uma peça, né? Aqui, a capa de almofada, ela é dupla face, então são 2 lados. Então, eu concluí aqui todo esse lado da capa para almofada e fiz esse outro lado aqui, gente, todo com o barbante na cor rosa médio. Então, olha que linda fica a capa de almofada assim, toda cor única. Fica muito linda, né, gente? Então, dá para você aproveitar bastante o material que você tem no seu ateliê e trabalhar peças lindas e fazer várias combinações de cores também. Agora, gente, ó, fiz aqui as 16 carreiras. A mesma quantidade de carreiras que tiver de um lado, precisa ter do outro lado também. Agora, a gente vai fazer a união de um lado aqui com o outro. Eu vou pegar aqui, gente, ó, esse lado. Então, peguei aqui esse lado, gente, ó. Aqui depois, eu vou fazer o arremate desse fio.
E vou ensinar para vocês como eu faço o arremate do fio também. Então, esse lado aqui está do lado avesso. Esse aqui, gente, ó, é o lado certo. Então, o lado avesso vai ficar para esse lado aqui, ó. Está o lado avesso. Agora, eu vou pegar esse outro lado aqui da capa para almofada. E aqui está do lado certo. Então, aqui, gente, ó, avesso com avesso. Esse lado aqui está ao lado certo e esse lado está ao lado certo. Vou vir aqui, gente, ó, e vou arrumar bem certinho. Fica bem certinho aqui, gente, ó. E agora, a gente vai fazer a união de um lado da capa de almofada com o outro lado. Então, gente, para fazer aqui a união de um lado da capa de almofada com o outro lado, ó. Chegando aqui, gente, ó, eu fiz o meio ponto alto, né, para concluir aqui. Ficou dessa forma. Se eu fosse fazer maior, eu ia seguir essa sequência aqui por mais voltas. Agora, para fazer a união de um lado com o outro, eu vou vir aqui, gente, ó, arrumando bem certinho, ó, para ficar... Aqui tá leque sobre leque e aqui também, ó, leque sobre leque. Então, fica bem certinho. Vou aproximar aqui um pouquinho mais para vocês verem melhor. Então, aqui, gente, ó, eu vou vir nesse intervalo aqui do leque, fiz aqui o meio ponto alto, vou vir nesse intervalo aqui, ó, vou passar a agulha por esse intervalo aqui do leque, dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, esse outro leque que tem aqui, e vou passar a minha agulha aqui por esse intervalo de duas correntes desse outro leque, ó. E agora, eu vou puxar esse fio aqui e vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu já prendi um leque com o outro, gente, ó. Ficou dessa forma. Prendi aqui com um ponto baixo, agora eu vou subir uma correntinha, duas correntes. Laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo intervalo. E aqui, gente, eu vou trabalhar um, dois. Lembrando que aqui tá passando por entre os dois leques, gente, ó. Três. E 4 pontos altos. Então, contando aqui com as correntes que eu fiz para dar altura de um ponto alto, lembra que antes a gente estava fazendo um ponto baixo e uma corrente. Aqui eu fiz com duas correntinhas, mas pode continuar trabalhando com uma correntinha apenas também. Então, eu fiz um ponto baixo e duas correntes, para dar altura de um ponto alto agora. E mais 4 pontos altos. Totalizou aqui 5 pontos altos. Agora, gente, ó, sempre arrumando aqui, para ficar bem certinho. Agora, eu vou vir aqui, nesse intervalinho aqui de uma corrente, ó, pegando os dois lados, dessa forma. Vou vir aqui no intervalo de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Ficou assim. Uma, duas correntes. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, ó, pegando sempre os dois lados agora. E aqui, eu vou trabalhar um, dois, 3 pontos altos agora. Fiz os 3 pontos, vou vir aqui no próximo intervalo de uma corrente, pegando o intervalo de uma corrente desse lado e desse outro lado, gente, ó. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Então, observem que aqui, onde tinha o leque, eu trabalhei um total de 5 pontos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Aqui, eu trabalhei apenas 4 pontos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Sobre as laterais da peça, a gente vai trabalhar... Então, sobre a lateral da peça, gente, a gente vai trabalhar dessa forma, ó. Um... dois, 3 pontos altos. Contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto,
totalizou aqui 4 pontos. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, agora, gente, ó, a gente vai trabalhar essa sequência por toda a lateral da peça. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo aqui do leque, eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz desse lado. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, e quando chegar aqui nesse intervalo, eu volto para a gente dar sequência, para dar continuidade à nossa peça. Então, gente, desse lado tá ficando assim, ó. E desse lado fica dessa forma. Então, eu vou seguir trabalhando assim por toda essa lateral até chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque. Bom, gente, então eu segui trabalhando, ó, os grupinhos com 4 pontos altos. Aqui é o ponto tombadinho, gente. Então, eu segui trabalhando esse ponto tombadinho por toda essa lateral. 4 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Chegando aqui, gente, ó. Então, chegando aqui, gente, ó. Onde tem o leque, aqui eu trabalho um ponto baixo, pegando aqui os 2 lados da capa para a almofada. Vou vir aqui no intervalo de 2 correntes, faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei aqui. Então, agora, gente, ó, eu subo 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo espaço, um ponto alto, 2, 3, e aqui 4 pontos altos. Contando com as correntes que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, formou um grupinho com 5 pontos novamente. Então, gente, vou vir aqui nesse intervalo de uma corrente, sempre agora pegando esses 2 lados da capa para a almofada. E aqui nesse intervalo de uma corrente, eu vou prender com um ponto baixo. Tá tendo obra aqui perto, gente, então vocês estão ouvindo barulho de obra. Então, aqui, ó. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar essa mesma sequência por 3 laterais aqui da capa para a almofada. Trabalhei aqui sobre essa lateral, vou trabalhar sobre essa lateral e sobre essa lateral aqui também. Porque essa lateral aqui, gente, vai ser a abertura, onde a gente vai colocar aqui o enchimento da almofada. Então, precisa deixar esse lado aqui aberto. Vamos trabalhar sobre essas laterais. Sempre que chegar no leque, a gente vai trabalhar grupinhos com 5 pontos altos. A gente trabalha até chegar nesse leque aqui. E para a lateral, a gente trabalha grupinhos com 4 pontos altos. Quando chegar aqui nesse leque, gente, ó, eu volto para a gente trabalhar sobre essa lateral aqui. Bom, gente, já trabalhei aqui o bico de acabamento da peça por 3 laterais aqui da peça. Então, ficou assim. Quando chega no leque, gente, a gente trabalha aqui, ó, grupinhos com 5 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Agora, sobre essa lateral aqui, gente, a gente vai trabalhar o bico de acabamento apenas desse lado, porque aqui é a parte da abertura, ó, para capa de almofada. Então, chegando aqui no final, gente, ó. Chegando aqui no final, gente, eu fiz os 5 pontos altos, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, pegando esse leque e esse leque aqui também, ó. Igual a gente estava fazendo nos leques anteriores. Agora, a gente vai trabalhar apenas sobre esse lado. Então, agora, ó, gente, ó, fiz os pontos altos. Agora, eu vou vir aqui pegando apenas esse lado aqui da capa para a almofada, ó. Eu não vou pegar esse outro lado aqui, apenas esse lado aqui. E aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Subo 1, 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Formou agora um grupinho com 4 pontos altos. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, sobre essa lateral, a gente vai trabalhar o bico de acabamento da peça exatamente igual a gente trabalhou nas laterais aqui, gente, ó.
A diferença é que sobre essa lateral, que é a abertura, né, da capa para a almofada, a gente trabalha o bico de acabamento, ó, apenas de um lado. Então, prendi com um ponto baixo e vou seguir trabalhando essa sequência aqui, ó, até chegar aqui, gente, nesse próximo leque. Então, minha peça, ela vai ficando assim. Esse bico é bem fácil, e como eu falei para vocês, vai dar certo em qualquer tamanho que você esteja fazendo a sua peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui o ponto tombadinho por toda essa lateral também, ó, trabalhando apenas de um lado agora. Chegando aqui no final, gente, ó, fiz o grupinho com 4 pontos, né? As correntes para dar altura de um ponto e mais 3 pontos altos. Chegando aqui, gente, onde a gente iniciou, ó, a nossa peça, eu vou vir aqui sobre esse intervalo de 2 correntes do leque, tanto esse leque aqui, ó, quanto esse outro leque aqui, que foi onde a gente iniciou a nossa peça. Então, eu vou vir aqui nesse mesmo espacinho aqui, gente, ó, e vou prender com ponto baixíssimo. Então, ficou assim, ó. Prendi com ponto baixíssimo, pegando os dois lados agora da capa para a almofada. Agora, gente, essa parte aqui, ó. Para fazer aqui o fechamento da capa para a almofada, vocês podem utilizar também botões. Aqui eu vou fazer cordão com correntinhas. Então, aqui, eu prendi com ponto baixíssimo. Já fiz aqui uma corrente, 2 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar aqui um total de 80 correntinhas. Então, quando eu concluir aqui as 80 correntinhas, eu vou cortar aqui esse fio, esse barbante, para trabalhar um cordão de correntinhas desse outro lado aqui, gente, ó. Mas, se você não quiser trabalhar a sua peça aqui com cordão de correntinhas, vocês podem utilizar também botões. Dá para colocar aqui, gente, ó, 1, 2, 3 botões ou mais botões, se vocês preferirem. Então, dá para fazer aqui o fechamento tanto com o próprio barbante, né, o fechamento da capa para a almofada, como também com os botões, que vai dar certo também. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar com o cordão. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar com o cordão de correntinhas, porque pode acontecer que você não tenha o botão aí disponível no seu ateliê no momento. Então, eu já vou ensinar aqui com o cordão de correntinhas, porque a gente já pode concluir, né, toda a capa de almofada com o próprio barbante e que fica muito lindo também, gente. E é bem fácil de fazer. Então, você pode também utilizar botões. Vou concluir aqui as 80 correntinhas e volto. Então, gente, fiz aqui um total de 80 correntinhas. Se você achar necessário fazer com mais ou com menos correntinhas, pode fazer com mais ou com menos correntes também. Fiz as 80 correntes, vou fazer aqui uma laçadinha e aqui eu vou cortar esse barbante. Cortei aqui o barbante, agora aqui, gente, ó, vocês podem também utilizar uma pérola, que vai ficar bem lindo também. Aqui, eu vou fazer um nozinho aqui, ó. Fiz aqui o nozinho, aperto bem. E agora, eu vou cortar aqui o excesso desse fio, ó. Dessa forma. Vou vir aqui desse outro lado, gente, ó, aqui, bem aqui nesse leque. Então, gente, agora eu vou vir aqui, ó, bem nesse leque aqui, ó, trabalhei as correntinhas desse lado, vou trabalhar agora desse outro lado. Desse outro lado aqui, gente, ó, eu vou trabalhar as correntinhas pegando apenas esse leque, ó, desse lado. Porque esse outro lado aqui, gente, já tá feito o bico de acabamento. Então, agora, eu vou vir aqui. Depois, a gente vai fazer o arremate desse fio. Vou vir aqui, ó, no intervalo de 2 correntinhas desse leque, bem aqui. Vou pegar esse fio, gente, ó.
Vou vir aqui, vou puxar esse fio e aqui eu faço uma laçadinha. Vocês também podem iniciar trabalhando um nozinho. Esses dois fios, gente, ó, eles ficam juntos aqui e já facilita a hora do arremate. Para arrematar, eu faço aqui 3 nozinhos, 2 ou 3 nozinhos, e depois eu passo um pinguinho de cola. Então, aqui, ó, prendi o fio fazendo uma laçadinha, que já será a minha primeira correntinha. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou trabalhar aqui um total de 80 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui o cordão com 80 correntinhas também desse lado. Agora, eu já fiz o nozinho. Para fazer aqui o arremate, gente, desses fios, ó, eu vou virar aqui a minha peça do lado avesso para fazer o arremate aqui dos fios. Então, aqui, gente, ó, a minha peça está do lado avesso. Para fazer o arremate desses fios, a gente pode utilizar a própria agulha de crochê, gente, ó, vou explicar aqui para vocês. Para fazer o arremate com a própria agulha de crochê, esse fio tá aqui, ó, eu vou pegar esse fio aqui e vou dividir aqui esses fios, gente. Ó, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado, ó, dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, pegando só essa alcinha aqui, ó, do ponto, só aqui do lado avesso, vou puxar esse fio e vou passar aqui por esse ponto, ó. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer um nozinho. Esse primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar a minha peça. E agora, eu vou fazer mais 2 nozinhos, ó. 1 e 2. Fiz aqui os 2 nozinhos, agora eu vou cortar aqui esse fio, gente, ó. E o arremate, ele fica assim, ó. Aqui, ele fica bem escondido aqui, gente, ó. Venho aqui, arrumo o ponto e ele fica assim. Fica um arremate bem bonito, gente, ó. Aqui, vocês podem passar um pinguinho de cola pano ou cola de silicone aqui, onde a gente cortou esse barbante. Vocês podem fazer o arremate também, gente, ó, com a agulha de tapeçaria. Então, com a agulha de tapeçaria, facilita também a hora do arremate, ó. Com a agulha de tapeçaria, você vai vir aqui e passar esse fio por entre os pontos. Dessa forma, gente, ó. Venho aqui e vou passando aqui o fio por entre os pontos. Sempre aqui por entre os pontos do lado avesso da peça. Então, ó. Passa esse fio aqui por entre outros pontos e depois eu corto aqui esse barbante. Então, é assim que eu faço o arremate das peças. Eu vou trabalhar dessa forma, gente, ó, com todos esses fios aqui e volto para a gente fazer aqui o fechamento da capa para a almofada. Bom, gente, já fiz aqui o arremate dos fios. Então, agora, para fazer aqui o fechamento, gente, ó, da capa para a almofada, aqui a gente vai colocar o enchimento da capa para a almofada. Olha que linda ficou essa capa, gente. Dá para fazer em várias combinações de cores. Vocês podem utilizar bastante o material que vocês tiverem no seu ateliê. Aqui eu fiz com o degradê de rosa, mas poderia ter sido aqui, gente, um degradê de laranja. Poderia ser aqui, ó, ao invés de colocar esse rosa bebê, poderia colocar amarelo. Ao invés de o rosa médio, o laranja. Dá para fazer várias combinações de cores. Então, aqui, gente, para fazer aqui o fechamento da minha capa para a almofada, eu vou pegar aqui esse fio. Então, a mesma quantidade de correntinha que eu fiz desse lado, eu fiz desse outro lado aqui também. O lacinho, gente, ele vai ficar bem aqui, ó, bem centralizado. Vou vir aqui sobre esse primeiro intervalo de uma corrente e vou passar aqui esse cordão de correntes por esse intervalinho aqui. Vou vir aqui desse outro lado, gente, ó, no intervalo de uma correntinha e vou passar aqui esse barbante também, ó. Dessa forma. Então, ficou assim. Agora,
eu vou trabalhar dessa forma. O mesmo cordão de correntes, vou vir aqui, desse lado, passo no intervalo de uma correntinha. Pegando aqui o outro lado, gente, ó, também passo pelo intervalo de uma correntinha. Chegando desse lado, da mesma forma. Aqui vocês podem, ó, nem precisa fazer dessa forma que eu tô fazendo. Passando primeiro sobre esse intervalo, depois vem aqui nesse intervalo, ó, e passa sobre esse intervalo. Eu tô fazendo assim para que vocês vejam bem certinho. Mas vocês podem fazer aqui, ó, dessa outra forma, gente. A linha aqui bem certinho, ó. Os dois lados. E aqui, vem direto sobre esse intervalo, ó. Tá pegando aqui os dois intervalinhos e traz o fio para esse lado. Da mesma forma aqui, ó. Vem aqui no próximo intervalo e aqui já tá passando o fio, ó. Nos dois espacinhos aqui de uma correntinha, pegando no mesmo espacinho de uma corrente, pegando aqui os dois lados. Então, eu vou fazendo dessa forma, gente, ó, até chegar... Aqui eu peguei errado, gente, ó. É no intervalo de uma corrente aqui, dessa última carreira que a gente fez. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, desse lado e desse outro lado aqui também, ó. Então, aqui é a mesma sequência. Trouxe o barbante aqui para esse lado, passo no intervalo de uma corrente, passei aqui no intervalo de uma correntinha. E vou trabalhando assim dos dois lados até chegar aqui, gente, ó, bem aqui centralizado. Então, eu vou trazer esse barbante, vou trançando aqui esse fio, né, esse cordão de correntes, até chegar aqui e volto. Gente, segui trabalhando aqui da forma que eu acabei de passar para vocês. Então, fica bem certinho aqui, gente, ó. Deixei bem centralizado, os dois cordões estão sobre o mesmo intervalo aqui de uma correntinha. Então, sem contar com leque, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos para um lado e 7 grupinhos de 3 pontos altos para o outro lado. Se você está fazendo em outros tamanhos, você vai também seguir essa sequência. E aqui, quando chegar aqui, gente, ó, vocês deixem aqui bem centralizado. Aqui... eu poderia também passar esse fio aqui poderia tá saindo um fio desse lado e um fio desse lado aqui, e amarraria aqui. Mas aqui, gente, ó, ficou bem certinho, 7 para um lado e 7 para o outro. Agora, eu vou fazer aqui um nozinho, ó, e vou fazer um lacinho. E olha que charme fica aqui, gente. Eu fiz aqui centralizado, mas vocês podem fazer aqui um cordão de correntinhas maior e aqui um cordão de correntinhas menor e deixar o lacinho aqui do lado, que vai ficar super linda também. Então, gente, desse lado aqui, ó, fica dessa forma. E desse outro lado aqui, fica com o lacinho. Esse lacinho você pode tanto deixar para esse lado, quanto também para esse outro lado aqui, vocês que vão escolher, gente. Então, a minha peça, ela ficou assim. Esse aqui é o resultado da minha peça, gente. Olha que linda. Uma capa de almofada dupla face. Aqui desse lado, eu trabalhei com rosa médio, mas poderia ter trabalhado com qualquer uma dessas cores aqui, que eu segui a sequência, que ia ficar super linda também. Então, é uma opção para vocês. Dá para fazer cada volta dessa com uma única cor. Dá para fazer toda a capa para a almofada cor única também, igual eu fiz aqui desse lado. Então, a cliente, ela vai poder utilizar a peça, gente, tanto desse lado quanto desse outro lado aqui também. Pode utilizar as mesmas cores, seguindo sequências diferentes. Então, ó, o lacinho tá aqui, mas poderia estar desse outro lado aqui também, que ia dar todo um charme na peça. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.